E a primeira pergunta, que eu acho que era interessante todos pensarmos sobre ela e conseguirmos chegar a uma resposta, é porque é que hoje, em 2015, continua a ser interessante ler a Selva, não é? Foi escrita entre 9 de abril e 29 de novembro de 1929 e publicada em 1930. E se conseguíssemos responder a esta pergunta, eu acho que seria bom. Portanto, foi um livro escrito em 7 meses, em circunstâncias difíceis. Ele contava, aqui nesta nova edição, ele conta, tem uma pequena história da Selva em que ele conta como vinha exausto do trabalho, como interrompeu várias vezes a escrita porque não conseguia muitas vezes recuperar o fogo da escrita anterior, do fluxo da escrita anterior, e que lhe custava muito, e por isso é que demorou muito tempo a contar a história. Isto é um livro quase semi-biográfico, não é? Penso que todos sabemos isso. Mas ele diz que lhe custava muito resgatar para o presente amarguras passadas numa atmosfera de abandono. E diz ele, abre citação: o passado ressuscitava e tornava-se presente com uma vitalidade angustiosa. Isto enquanto ele estava a escrever. E conta também que vivia nesta data da escrita em condições precárias e foi escrevendo o manuscrito à luz difusa de um candeeiro de petróleo e, diz ele, como se estivesse a escrevê-lo na selva, numa dessas barracas de que ele fala no livro, perdida nessas imensas solidões da selva, onde, diz ele também, da eletricidade havia apenas a notícia de que ela existia, mas em lugares felizes, longe, muito longe dali. Bem, depois é o que se sabe, não é? Penso que conhecerão aqui o museu, o livro teve um estrondoso êxito internacional. Foi um autor muitíssimo lido em Portugal, até nas escolas, não é? Um autor, porque era impossível não passar por ele e foi traduzido em dezenas de línguas. Temos uma sala só com as traduções. E foi referenciado por pessoas tão importantes como o Camus ou o Stefan Zweig, imagina, não é? Portanto, como foi importante um escritor português de repente tornar-se assim uma figura internacional. Bem, então continuamos nesta tentativa de responder a esta pergunta. Há uma segunda, se calhar uma subquestão que se intromete, que é porque é que isto se tornou um clássico, este livro se tornou um clássico da literatura portuguesa. Porque um clássico é, por definição, aquela obra que ainda não terminou de dizer aquilo que tem para nos dizer. Portanto, continuamos a questionar-nos sobre coisas que vêm no livro, apesar de, eu penso que, não sei se concordam comigo, este livro tem qualquer coisa de definitivo, e tem qualquer coisa, como se fechasse um círculo sobre um assunto, mas não é um círculo, o círculo é por natureza fechado, mas é um círculo que permite certas fugas e, portanto, ainda não está completamente fechado no sentido de ainda podemos questionar certas coisas. E é preciso ver que esta selva é tão especial, que nos dá um primeiro olhar, uma primeira impressão e uma primeira experiência, e isso é uma coisa absolutamente valiosa, não é irrepetível. A primeira experiência é a primeira, não é irrevogável, não há hipótese. E ele próprio diz a certa altura, enquanto vai navegando naquele barco, ele diz: daquela Bárbara grandiosa e da sua estranha beleza, uma só forte impressão ficava, a inicial, que nunca mais esquecia e nunca mais voltava a sentir plenamente. Porque as selvas, de facto, já são presença em muitos romances de aventura. E ele até diz: para lisonjear leitores fáceis, permitiam-se todas as inverosimilhanças e todas as incongruências. Pronto, esta selva do Ferreira de Castro está carregada de verdade. Isso é também fascinante, porque podia estar mitigada com alguns devaneios, com algumas coisas a puxar pelo exotismo, mas não, isto é uma coisa extremamente verídica e vivida, porque o Ferreira de Castro teve uma experiência, digamos que parecida com a do
protagonista principal do livro. E, portanto, estamos a falar de uma floresta ainda em estado de desvirginização, não é? O que está intimamente ligado à desvirginização do próprio narrador, no sentido de perder a inocência, pronto, porque de facto é isso que acontece, é um homem que vai para a selva e perde a inocência, e isso significa crescer, infelizmente ou felizmente. Mas nunca ninguém antes a tinha devassado, se calhar, e por isso é que se tornou um livro tão importante, com um olhar tão penetrante como Ferreira de Castro. E isso talvez o tenha tornado um livro único no mundo. E alguém disse até que a sua retina era extremamente receptível, isto referindo-se provavelmente às descrições, que são muito ricas. Eu queria só fazer agora um parênteses. Vamos continuar nesta resposta a esta pergunta, mas em termos formais também. É um livro muito pouco convencional em termos de estrutura, ou seja, não existe propriamente um arco narrativo como uma exposição, um desenvolvimento e uma conclusão, não é? É um livro em que nitidamente está separado em duas partes. A primeira parte é o caminho de encontro à selva, que vai até ao capítulo 7º, página 111 nesta edição, que é uma espécie de longo, eu descreveria assim, uma espécie de longo passeio no corredor da morte. Portanto, ele sente-se aliás, foi a parte que me interessou mais, foi a primeira parte do livro, e por isso é que está tão estragadinho, então, aqui, para eu poder regressar às vezes a algumas partes. Na segunda parte chega então um enredo cheio de diálogos, personagens e por aí fora. E então temos esta sensação de um condenado que tem que ir cumprir a sua pena na selva, aquele ele chama recorrentemente masmorra verde, e todas as privações, porque ele vai passar e sabe que as vai passar. Portanto, é uma espécie de prisão perpétua até, porque ele não tem pena estipulada, nem data de regresso fixado. Portanto, o que se passava na altura é que os seringueiros, não é? Ele ia trabalhar como seringueiro, ficavam reféns de um empréstimo que nunca conseguiam pagar. Portanto, era uma espécie de escravatura que se estava ali a passar, coisa que ele também contribui para denunciar. E ele diz assim, dirige-se a um mundo virgem ainda não tocado pelos conceitos humanos. Depois, quando já lá está dentro, ele diz que a selva o oprime e fazia anelar a morte. Uma ideia de compressão. Quando estamos num espaço tão vasto como uma Amazónia, ele tem esta ideia de fazer anelar a morte sobre ele próprio, não? Como uma cobra, suponho, aquelas anacondas que existem, enfim. Essas que não anelam muito, essas comem logo as pessoas. Mas primeiro, talvez se sufocam. Um grande abraço. Um grande abraço. E então, tudo isto para dizer que o primeiro contacto que ele tem com a selva, a primeira impressão, era o que estávamos a falar, é muito má, é quase funesta. A ideia de morte está sempre presente, ele está a caminhar quase para um cadafalso. E, portanto, se nesta primeira parte nós temos introspeção e descrição e assombro, misturado com o deslumbramento, também mágoa e ressentimento, na segunda, sim, temos ação, personagens, diálogos, por aí fora. Então, os meus tópicos. Veja, fechada esta ressalva, os meus tópicos. A selva enquanto personagem, ou seja, a selva aqui não é de todo uma paisagem. Como podemos imaginar, para um escritor será uma boa metáfora literária sempre, até pode ser uma metáfora da natureza humana, não é? Porque a selva é transbordante e é indecifrável e é causadora de fascínio e repulso ao mesmo tempo, é viva e contraditória, admirável, é temível, e portanto a selva será um bom material sempre para os escritores. Por outro lado, também tem este paradoxo, não é? Os seringueiros e os trabalhadores que vêm do Ceará, que vêm das zonas áridas do Nordeste brasileiro trabalhar para a Amazónia, lutam constantemente contra a natureza, mas vivem dela. Pronto, eles vivem nestas cabanas, num rasgão, ele fala muito no rasgão da floresta, e descreve isso como um pesadelo. E daí ele ter demorado algum tempo a visitá-la literariamente. E ele até diz que custou reabrir com a pena
as suas próprias feridas, como os homens abriam a vegetação à catanada. Não tenho certeza se foi ele que disse isso ou se foi eu que já fiquei com esta ideia deste paralelismo. Não tenho certeza, não pus aqui citação, se calhar. Enfim, mas há esta ligação entre as chagas pessoais e as chagas das seringueiras, que eles teriam, para extrair a borracha, faziam um corte muito especial nas árvores. E depois há uma vertente quase de reportagem, que ele também era, não é? E esta tal veracidade, esta tal verdade, é tal que, na primeira parte do livro, parece que vamos seguindo com ele, utilizando o gerúndio, porque ele também utiliza muito o gerúndio, e até inverte os reflexos dos verbos, como os brasileiros vão se fazendo e não sei. Eu até acho que este livro devia vir com um glossário, não sendo estrangeiro. Há aqui imensas palavras de origem índia que nós não conhecemos. Eu fui ver algumas, depois se tiverem curiosidade, mas não fui ver todas, posso-vos dizer. Então nós vamos seguindo naquele barco com ele, vamos nos embrenhando na Amazónia, e este barco, que tem um nome que se chama Justo Chermont, que eu acho que não é por acaso também, porque Justo Chermont foi um político brasileiro, advogado. Mas aí há um pormenor autobiográfico, porque o barco que ele utilizou mesmo foi o Justo Chermont, ele Ferreira de Castro. Muito bem. Mas de qualquer maneira achei interessante, porque o Ferreira de Castro foi para o Brasil como um imigrante económico, não é? Porque, aos 12 anos, porque não tinha, era a única saída da miséria em que vivia. Mas o personagem, o Alberto, já é uma espécie de exilado político por defender a causa monárquica. E o que eu percebo, porque naturalmente o Ferreira de Castro queria acentuar mais o contraste entre uma pessoa, um homem cosmopolita, que depois vai parar a um ambiente de extrema rudeza e de extrema, quase à barbárie, não é? E que desce vários degraus civilizacionais e até de conforto na sua vida para ir viver para aqui. Eu percebo que ele tenha feito dele um homem cosmopolita e monárquico, mas achei interessante ele ir num barco de um republicano enquanto faz a caminhada para a morte. Mas pronto, ver o que é que eu ia dizer. Portanto, pronto, isso, como sabem, já falamos aqui. Ele de facto passou ele próprio 4 anos no coração da Amazónia, mas sempre com o desejo de invasão. Portanto, a selva para ele era uma prisão. Mas depois, quando parte, diz, quando ele parte, diz mesmo desejando ficar, porque quer dizer, na verdade não enriqueceu coisíssima nenhuma, não é? Porque na verdade foi um projeto falhado e tinha uma paixão também por uma rapariga do Seringal. Portanto, ele regressa com uma sensação de profunda melancolia dentro das mais densas solidões do mundo. Agora, podemos voltar ao Rio, se não se importam. Eu, como gostei da primeira parte, não estou a sair muito dela. Vou só aqui dar assim uma breve passagem sobre como é que ele descreve esta transição para o pesadelo, para o inferno. Começa por chamar à floresta a mancha negra da floresta, uma mancha negra. Depois fala do barco. O convés era úmido, sujo e escorregadio. Ele diz assim: visco, fluido e repulsivo, e se exalava, portanto ele já aqui inverte um bocadinho, retomando a maneira de falar brasileira, se exalava de toda a parte, estendendo sobre a pele, furando até os poros. E descreve uma viagem de náuseas, contrariado, obviamente, que ele foi empurrado por um tio que estava um pouquinho interessado nele e no seu destino, e entregue ao arbítrio das circunstâncias. Aquela viagem duplicava-lhe a distância que já o separava de Portugal. E depois volta a falar, ele insiste bastante nisto, no asco do convés imundo, num curral flutuante, das gentes que viajavam com ele viajou em terceira classe, das gentes rudes e inexpressivas que atravancavam o mundo com a sua ignorância e magoavam o facto dos outros adormecerem. Por exemplo, ficava irritadíssimo pelos cantos do convés, aderindo resignadas a todas as contingências. Quer dizer, o sono dos outros, a tranquilidade dos outros, que iam também nesse mesmo caminho, era para ele quase uma afronta pessoal. Depois há a questão da escala, não é?
o rio para ele era um mar, encrespado às vezes. As margens estavam tão distantes que se perdiam um olho nu. Portanto, isto, para um português, quer dizer, deve ser assim, uma sensação muito, muito esmagadora. O rio era o Rio Madeira, que é um afluente do Amazonas, e vinha-lhe o assombro da vastidão, a grandeza inabarcável. E chama, portanto, a esta rede hidrográfica uma imensurável aranha hidrográfica da Amazónia. Portanto, ele até chama aquilo uma aranha. Tudo é terrível. E tudo é uma espécie de prenúncio do que vai acontecer. E depois diz, nem a sua subalternidade de afluente, de simples baraço do gigante, que é o Amazonas, tiravam Madeira, que é o nome do rio, a grandeza e imponência. Os grandes rios de Portugal, o Tejo e o Douro, comparados com aquele, faziam sorrir Alberto. Cada pequeno igarapé, sem nome, que desaguava no Madeira, tinha mais grandeza que o Voga, o Cava, do Ave ou o Guadiana, de existência decorada nos primeiros bancos escolares. Ali, tudo perdia as proporções normais. Olhos que enfiassem pela primeira vez no vasto panorama recuavam logo sob a sensação pesada do absoluto. E depois tudo isto, quer dizer, toda a forma como ele até descreve as canoas que ele vê passar no rio, ele descreve-as assim, gigantescas aves mortas, arrastadas pelo vento, como uma asa distendida para o céu. Até isto é qualquer coisa, não há nada ali que pudesse evocar beleza, é apenas assombro, esmagamento e morte. A água é barrenta, com crocodilos que são tão corpulentos que parecem troncos caídos, e chama até monstro líquido a este grande rio, que tinha caprichos de serpente e é versátil como uma mulher. Esta parte não percebi tão bem. Versátil como uma mulher. Há uma chatação. E depois tudo aquilo havia perigos e ameaças e armadilhas, porque o rio chamava-se Madeira, sugere ele, não sei se isto é historicamente verdadeiro, que o rio chamava-se Madeira porque tinha a floresta ia caindo aos pedaços e pedaços de árvore iam ao longo do rio e que eram um perigo para as embarcações, podiam ser evacuadas. Sim, ele documentou-se bem para fazer essas, portanto, sim, portanto, portanto, Madeira poderia ser. O rio Madeira é mesmo assim. É mesmo isso, é? É assim, exatamente. Pronto. E então, ao mesmo tempo eu acho que ele tem uma visão contraditória, porque ele às vezes chama, ao que vai vendo nas margens, um panorama magnificente, margens opulentas e exuberantes, mas que querem sempre reconquistar o que perderam. Portanto, esta voragem da selva a apanhar sempre aqueles rasgões que os homens vão tentando fazer para construir as suas cabanas. Mas ele está completamente perturbado por esta grandeza inédita e com a mesquinhez e a imundícia dos convés, e já vem com uma fadiga que ele diz, minha fadiga como um fato de chumbo. Isto acho que é muito expressivo, esta expressão. Tem uma fadiga tão grande como um fato de chumbo. E portanto isto quase parece que estamos numa... Deu-me às vezes uma sensação que estava numa história da corrida ao ouro no Velho Oeste, não é? Aliás, a resina, não, a borracha chamava-se ouro negro até certa altura, quando, no ciclo em que era produtiva, porque depois deixou de dar dinheiro, deixou de ser lucrativa a sua exploração. Mas como vem, tal como na conquista, na corrida ao ouro no Velho Oeste, há territórios por desbravar, aqui também há emboscadas, seja as do rio, seja as das cobras, enfim, seja, bem, há desfiladeiros que podem ser fluviais ou não, e até há índios, que são, neste caso, os famosos índios jívaros, não é? Que são aqueles que reduzem as cabeças humanas ao tamanho do objeto que pode caber uma algibeira. E manejam, é muito interessante, porque estes índios manejavam o arco e a flecha com o dedo grande do pé, deitados. Bem, a selva. Vamos ver como é que ele descreve a selva. Ele fala da selva como um animal mau, feroz. A selva ruge, diz a certa altura. Ele diz que os dementados ramos das árvores emaranham o destino. Eles falam em densa vegetação que se entrelaça, desvicia com frenesi numa ciclópica muralha de troncos, ramos e folhas. Ele fala em
vou repetir, abracadabrante luxúria vegetal, também tem aquela coisa de sinistro, não é? Tudo isto, apesar de fascinante. Enfim, vou agora passar um bocadinho, mas fala em Braga Verde, já disse, fala em aglomerado exuberante, mas ao mesmo tempo arbitrário e louco. Fala de trechos de uma rede intransponível de lianas e parasitas verdes, diz que não havia caldo que subisse limpo de tentáculos a tentar expor a Cristo ao sol, e que a luz descia muito dificilmente e vinha esfarrapando-se, isto é bonito, a luz descia muito dificilmente e vinha esfarrapando-se entre folhas, galhos e palmas, morrer na densa multidão de arbustos, cujo verde intenso e fresco nunca esmorecia com os ardores do estio. E depois diz que o chão era coberto de folhagem seca, que se putrefazia em irmandade com troncos mortos esfarelados. Portanto, como veem, lá está a morte, sempre aliada ao deslumbre. Portanto, parece que nada dali é benigno. Portanto, a mata crescia à altura de dois homens postos em cima do outro. E o que eu me questionei aqui foi, mas quer dizer, parece que só há selva, não há animais. Ele fala pouquíssimo de animais, pouquíssimo. O que eu encontrei foi uma referência à fauna, em que ele diz que os cipós de tronco em tronco davam ponte a capijubas e demais macacaria pequena. Portanto, é quase que continua a falar da selva, mas como transporta desta macacaria pequena. E fala também de bandos esparradores de papagaios e maracanãs, que eu fui ver, é também um bicharoco da família dos papagaios. E portanto a ideia é que ele nunca consegue ver a floresta, ele só consegue ver a floresta e não consegue ver a árvore. E os olhos abandonavam-se ao conjunto, porque não havia memória nem pupila que pudesse recolher tão grande variedade. Somente a coletividade imperava ali, o indivíduo vegetal despersonalizava-se e era amesquinhado pelos vizinhos, que eram imensos, não é? Portanto, lá estamos, a selva que quase que aniquila o indivíduo, que é uma fera a guardar a presa, monstro bestial, diz isto várias vezes, despotismo da selva, o animal esfrangalhava-se no império vegetal, uma subjugação à irredutabilidade vegetal, a selva como os monstros fabulosos tinha 1000 olhos ameaçadores que espiavam de todos os lados, e lá está outra vez o anel estrangulador, uma ameaça constante. E às vezes ele diz que, fatigados da muralha, os olhos tinham de procurar no céu um pouco de longura e de enlevo. Portanto, um lugar que me fascina tanto e onde eu nunca fui, mas gostaria de ir, como é a Amazónia, para ele era um pesadelo tremendo. E depois gostava de falar aqui no meu quarto, último tópico, que é sobre o silêncio num lugar onde ele não existe aparentemente. Mas ele fala muito do silêncio e fala de uma maneira muito interessante. Ele fala de um silêncio sinfónico, feito de milhões de gorjeios longínquos que se casavam ao murmúrio suavíssimo da folhagem. Ele fala de um silêncio de espanto coalhado. Silêncio de espanto coalhado é interessante, não é? Ele fala dos tais esparradores papagaios e o grito agudo de outra ave que caía de árvore distante e vinha reboando até cá abaixo, mas depois regressavam ao silêncio e expectativas numa posição que parecia eterna. E depois diz, isto faz medo, confessa Alberto, isto faz medo, ou seja, o próprio os sons das árvores e tal. Depois o silêncio na noite. À noite, quer dizer, supostamente também não há silêncio numa selva. Eu já estive numa selva africana, não há silêncio nunca, porque os animais de dia dão lugar aos animais da noite. Mas ele diz que havia ali uma certa altura que o silêncio tinha enfim uma síncope, mas continuava a falar no ouvido da noite, surgiam por toda a parte rumores estranhos e imprecisos. Não dava melancolia o lusco-fusco, abafava apenas como se fosse um cobertor imensurável estendido sobre a mata. E depois diz, o silêncio de boca enorme que se abrira para soltar grito de pânico e ficara muda e estarrecida para toda a eternidade. Outra vez silêncio, que só era perturbado lá fora pela chilreada dos periquitos, nas goiabeiras,
mas era tão repetitivo e tão persistente que por vezes ele se esquecia e tudo voltava a parecer que silencioso. Aí está a explicação de como é que ele sentia a selva silenciosa, porque aquilo era tão, quer dizer, era se calhar tão estridente e tão constante, que às tantas as pessoas deixam de sentir aquele gorjear dos periquitos e tal. Depois, isto é tudo a primeira parte. A segunda parte, em que já estamos num coração da selva, já estamos com os personagens e tal, eu acho que há duas coisas que eu gostava de referir e que eu acho que são muito interessantes. E que vêm ambas, são duas afirmações, duas citações que vêm ambas de duas personagens muito, enfim, muito que ele considerava boas pessoas, mas muito simples, muito conformadas até. Mas há um deles que é o amigo Firmino, que eu apoio mais, que diz assim: se passam os anos e é como se estivéssemos sempre no mesmo dia. Isto eu não sei se com certeza conhecem o Thomas Mann, A Montanha Mágica. Na Montanha Mágica é um livro muito filosófico que fala sobre todas as questões humanas que se possam imaginar, é um livro que abarca tudo. E uma das grandes reflexões do Thomas Mann é sobre o tempo, a passagem do tempo. E o que ele diz é um bocadinho o que o Firmino diz ao Alberto, que é os dias, o que custa a passar, não é quando os dias são muito variados, muito diferentes, porque há muita coisa para fazer, parece que o tempo passa muito devagar. A pessoa vai sentir, quando os dias são iguais, a pessoa não tem noção da passagem do tempo. E ele diz isto, é como se estivéssemos sempre no mesmo dia, porque as rotinas são sempre as mesmas. Por isso é que muitas vezes, não sei se já vos aconteceu, quando